Olá, amantes de terror e relatos sombrios, como vocês estão? No vídeo de hoje eu separei 6 relatos reais de pessoas que passaram por experiências realmente perturbadoras enquanto dormiam, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Estamos bem perto da nossa meta de 1000 inscritos, ficarei muito grata, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. Sonhando com meu fim. Deitado no sofá, eu ouço a porta de trás sendo forçada a abrir. Eu não consigo me mexer. Eu ouço passos apressados cruzando o linóleo da cozinha chegando perto de onde eu estou na sala de estar. Eu não consigo me mexer, não consigo nem gritar. Consigo recuperar a consciência no último momento possível antes de provavelmente sufocar devido à minha apneia do sono. Isso acontece cerca de 50% a 70% das vezes. Eu desmaio bêbado no sofá se estiver de costas. Sei que algum dia vou morrer assim. Não por causa de um intruso de verdade, mas sonhando com meu fim e percebendo isso quando estiver sufocando e já estiver morto. 2. Ainda não acredito. Só para constar, não acredito no paranormal e acredito que o que estou prestes a dizer é simplesmente um produto do incrível cérebro humano. Entendo se outras pessoas pensam o contrário e isso não significa que toda essa provação tenha acontecido, mas me assustou e ainda assusta. Eu trabalho durante a noite em uma casa funerária. Eu cuido do lugar sozinho durante a noite. Eu estou lá para atender os telefones e despachar os corpos, limpar um pouco e preparar as coisas para os funerais no dia seguinte. Acabo com as tarefas cedo só para matar algumas horas no trabalho. Eu não deveria dormir lá, mas às vezes eu durmo. Cochilo na mesa ou vou para um dos sofás e tiro uma soneca revigorante. Além daquele monte de corpos, estou sozinho a noite toda. O estranho é que meus terrores noturnos são muito comuns para mim quando adormeço no trabalho, já que raramente, de vez em quando, alguém aparece na casa funerária sem avisar. Acho que há razão de eu os ter, já que raramente os tenho em casa. Quando eu ouço música pela primeira vez, eu me vejo deitado ali com os olhos bem abertos e começo a ouvir música alta e vividamente. Sempre foi música gospel cristã, coisas modernas como você ouviria no rádio. Sempre parecia que era vindo de dentro do meu crânio, especialmente na área da minha boca. Eu sei que parece estúpido, mas em um ponto eu procurei as letras no Google sem resultados. O mais estranho, isso começou a acontecer. Às vezes eu pensava ter ouvido alguém andando em minha direção de um dos corredores, com medo de que um funcionário tivesse aparecido. Eu sempre lutava contra meus terrores e acordava, mas os sons de passos haviam sumido. Depois disso, eu me sentiria um tolo por ser enganado por algum sonho. Os sons e a música duraram meses. Uma noite eu estava muito cansado e cochilando no sofá. Eu entrei no meu estado e ouvi os passos novamente. Então decidi, dane-se, não vou ser enganado de novo pela milionésima vez. Mas para minha completa surpresa, um homem entrou andando da direção da minha cabeça, entrando no meu campo de visão e parando ao meu lado. Não havia nada memorável sobre ele, apenas um homem branco vestindo uma camisa normal e calças, exceto, por um lado, seu rosto e cabeça estavam obviamente lá, mas eu não fui capaz de ver nada então. A segunda vez foi ainda pior, mas desta vez, eu vi uma mulher usando uma máscara de palhaço de borracha assustadora e segurando uma arma ao lado dela, olhando para mim passivamente. É claro, assim que eu acordei, ela havia desaparecido. Ainda continuo saindo com o homem, a mulher e agora o que eu acho que é um garotinho. Não acredito que não haja nada de paranormal nisso como eu mencionei, mas mesmo assim, ainda me assusta. 3. Demônios e anjos. Eu tenho alguns demônios de paralisia do sono, terror noturno e um tipo de anjo da guarda. Os demônios geralmente são figuras sombrias em pé sobre mim ou à porta do meu quarto. Um dos piores foi quando eu estava deitado de lado, de costas para a porta do quarto e senti como se alguém tivesse se deitado atrás de mim, debaixo das cobertas. Eles colocaram o braço em volta da minha cintura. Em seguida, parecia que eles estavam se aconchegando em mim e eu podia sentir a respiração deles no meu pescoço.
parecia que eles tinham me abraçado por cerca de meia hora. Todo esse tempo estou tentando não mostrar que estou em pânico porque parece que estou sendo abraçado por um esqueleto com garras. Foi apenas na segunda ou terceira vez que experimentei isso, então quase tive um coração-ataque quando essa coisa está se aproximando para me beijar atrás da orelha. O pior de tudo, sussurrou para mim: ainda não, você não está pronto ainda. Meu anjo da guarda, por outro lado, foi uma experiência diferente. Eu tenho passado por isso intermitentemente há cerca de 18 meses agora, então geralmente posso dizer imediatamente quando isso acontece. No começo eu pensei que era coisa usual de demônio ao lado da minha cama, mas eu parecia bem e percebi que podia haver um homem ajoelhado ao lado da minha cama sorrindo para mim. Não era um sorriso assustador, mas como um pai vindo para verificar seu filho. Parecia que ele estava vestido em um terno e chapéu estilo anos 50, ele não disse nada para mim, embora eu tenha a sensação de que ele estava me informando que estava tudo bem e ele cuidou de mim de forma que me fez sentir um pouco mais segura. 4. Meu pesadelo acabou de começar. Isso aconteceu quando eu era mais jovem, mas ainda me lembro disso vividamente como se fosse ontem e por razões óbvias. Meus terrores noturnos recorrentes começaram quando eu tinha cerca de 8 anos. Do nada, comecei a pegá-los. Claro, eu era uma criança naquela época, então pensei que eles eram normais até que comecei a contar aos meus pais que meus terrores noturnos estavam me machucando. Eu sonharia que estava andando pela rua em direção a um caminhão de sorvete que estava estacionado em frente à minha casa, mas toda vez que eu cruzava a rua, minhas pernas começavam a parecer macarrão e eu parava no meio dela, já que eu não fui capaz de se mover. De repente, do nada, o céu escuro começou a rolar e iria começar a chover forte. Eu olharia para cima e o caminhão de sorvete teria sumido. Está isolado e escuro e do nada um carro aparece do nada e me atinge, me impulsionando no ar e então eu desapareço. Quando eu abria meus olhos, ainda no meu sonho, eu estou sozinho sentado em uma cadeira de rodas completamente paralisado. Eu tive esse terror recorrente por cerca de 6 anos consecutivos, não todas as noites, e você pode pensar que não era um terror, mas para mim foi realmente assustador. Não sei se foi algum tipo de sinal ou coincidência. Estou atualmente com 26 anos e há um ano fui atropelado por um carro num dia escuro e chuvoso. Não me lembro de ter visto um caminhão de sorvete quando isso aconteceu e eu parei de ter esses sonhos há muito tempo, mas eu sinto que meu pesadelo apenas começou. 5. Compartilhando tudo. Quando meu marido e eu nos casamos, tínhamos 20 anos e ele havia mencionado que sofria de terrores noturnos desde a adolescência. Naquela época não existiam coisas como catalogar como trauma ou mesmo estudos do sono, etc. Meu marido apenas pensava que eram pesadelos normais. Já estamos na casa dos 50 anos e todos esses anos que estamos juntos sempre ajudo ele a passar por eles, seja acordando, dando chás de ervas para acalmá-lo ou até mesmo ficando acordado até altas horas da noite. Faria qualquer coisa por ele. Tenho certeza que você faria o mesmo por quem você ama. Um dia estávamos jantando e resolvi perguntar a ele sobre os terrores. Ele sempre se recusou a falar sobre eles, pois achava que falar sobre isso os desencadearia ainda mais. Então eu respeitei sua escolha e imaginei que ele me contaria quando ele estava pronto. Mas naquele dia eu perguntei por que ele os tomava por cerca de 2 semanas seguidas, que geralmente são cerca de 2 vezes por semana. Então eu o amo, mas eu estava exausto. Depois de dizer a ele: olha, talvez falar sobre eles ajudasse, já que você sempre foi tão recluso sobre o assunto. Não acho que seja a melhor ideia, disse ele, mas como um idiota, me arrependo de perguntar e agora é tarde demais. Ele me disse que era a mesma coisa todas as noites, uma criatura parecida com um alienígena andando de um lado para o outro na varanda falando coisas sem sentido para si mesmo. Ele era capaz de vê-lo pela janela. Então no segundo seguinte ele estava andando de um lado para o outro dentro de seu quarto fazendo a mesma coisa. Então a criatura parava de repente em seu caminho. Virava-se para olhar para meu marido e com uma velocidade muito rápida de repente, estaríamos pairando sobre ele, tocando sua cabeça e nos tornando, ainda mais assustadores e internados porque como por mais que fale algo sem sentido com meu marido, ele não o entende e, ao mesmo tempo, está paralisado de medo.
Parece assustador, mas não totalmente assustador, o quê? Ele se levantou da mesa chateado com o meu comentário e dormimos em quartos separados naquela noite. Eu estava profundamente adormecida quando de repente vi meu marido na cama olhando o que ele havia me dito anteriormente. Então aquela criatura saiu dele e veio em direção ao batente da porta onde eu estava. Eu não conseguia me mover, não conseguia. Acho que tudo que eu queria fazer era acordar. Desde então, eu fico com os terrores agora e eu passo pelo que meu marido passa. Eu não posso mais ajudá-lo e estou tentando descobrir o que a criatura está dizendo. Talvez se eu entendê-lo ele pode simplesmente ir longe. Já ouvi a frase até que a morte os separe e como é lindo compartilhar tudo e qualquer coisa com seu parceiro, mas não era isso que eu tinha em mente. 6. O homem na janela. Eu era criança quando tudo aconteceu, em uma noite comum de sábado como todas as outras. Meia-noite me deitei, porém estava sem sono mesmo após um dia cansativo de muita diversão. Mexi um bom tempo no celular até que finalmente caí no sono. Não me lembro a hora que isso aconteceu, mas era um sono pesado. Algumas horas se passaram e acordo completamente imóvel, muito sufocado e suando frio. Meu corpo estava queimando de tão quente. Não conseguia gritar para pedir ajuda apesar de todo o esforço que estava fazendo. E nisso se passou um bom tempo, até que finalmente consigo mexer a cabeça. Não sei o porquê, mas algo parecia chamar a minha atenção para a janela. Era uma janela de vidro e assim que olhei, por trás dela havia um homem. Conseguia enxergar apenas sua silhueta. Era um homem alto, aparentava estar de terno, e estava parado ali, apenas me observando. A única coisa nítida em sua aparência eram seus olhos completamente vermelhos que brilhavam sem nenhum reflexo de luz. De repente, sinto alguém em cima de mim, me segurando. As mãos daquela criatura estavam segurando meus braços e pernas. Sentia seu peso em meu quadril. Parecia estar sentado em cima de mim enquanto me segurava. Vários minutos se passaram, mas que para mim, pareciam várias horas que cada vez mais iam me sufocando e deixando meu corpo todo arrepiado. Felizmente alguns minutos depois eu consigo me soltar e todo aquele peso sai de cima do meu corpo. O homem na janela havia sumido misteriosamente finalmente. Consigo respirar. Rapidamente pego o meu celular para me acalmar. Vejo as horas. São 3h15 da madrugada. Volto a dormir apenas às 5 da manhã. Nunca mais isto aconteceu. Porém vejo aquela criatura sempre que olho para a janela. Sei que é apenas fruto de minha imaginação. Bom, pelo menos eu espero. E aí, amantes de terror, o que vocês acharam dos relatos de hoje? Já tiveram alguma experiência parecida? Deixe seu relato nos comentários. E para saber quem chegou até o final, escrevam a palavra sono nos comentários. Vejo vocês amanhã para mais histórias assustadoras. Até logo!